Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. A seguir, verso de número 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Obrigado, filho. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha prova ao Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhes darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, irmãos? Jesus iniciou seu ministério. Agora ele vai ter com algumas pessoas específicas. E não diz alguns sermões. Ele apenas diz para aquelas pessoas específicas: segue-me. E essas pessoas seguiram a Jesus. Quem me ouve, diga amém. E seguindo Jesus, ele agora se depara com uma ordenança, ao qual o próprio Senhor confiara a ele: anunciar que é chegado o reino dos céus. Mas olhando para as Sagradas Escrituras, vemos que o Senhor Jesus, para cumprir com o seu ministério terreno, começar o ID, convocando alguém para uma grande seara, uma grande obra. O Senhor, ele cumpre com aquilo que é estabelecido, segundo temos das Sagradas Escrituras. E aquilo que estava estabelecido era cumprir a lei. E vai Jesus cumprir a lei. Vai Jesus cumprir com aquilo que o seu primo João Batista estava fazendo no deserto. E que João Batista estava fazendo no deserto? Batizando para o arrependimento. E Jesus entra numa fila, aonde nós sabemos a história, que Jesus entrando nessa fila, João vendo ele na mesma, ficou até assustado, porque o discurso de João Batista, para aqueles que se encontravam na fila, ouvindo o seu sermão, era: arrependei-vos, raça de víboras. Então ele trouxe uma mensagem generalizando o público ao qual ele estava inserido. Mas em meio às víboras existia um que não era uma serpente. Havia um que não tinha veneno. Havia um que tinha, na verdade, a cura. Que com ele não havia traições, mas sim com ele havia amor. E este era Jesus, a qual estava não como uma serpente, como uma víbora, mas sim como uma ovelha, cumprindo com seu propósito.
E Jesus, dizendo que era digno, era lícito ele ser batizado por João, para que se cumprisse a lei. Agora o Senhor sofre, e eu uso esse termo porque a Bíblia diz que ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. Agora o próprio Espírito Santo do Senhor pega Jesus e conduz ele para o deserto. Não foi a provação da vida, não foi um pecado ilícito, um embaraço, um tropeço que conduziu Jesus até o deserto, para passar por provações, para aprender alguma coisa e chegar ao arrependimento e o Senhor arrancar ele daquela provação, ensinando e instruindo ele algo. Tem desertos da nossa vida que é o próprio Senhor que nos rege, que nos direciona, que nos conduz naquela direção. Com Jesus não foi diferente. O próprio Espírito Santo direcionou o mesmo para o deserto. E Jesus não estava cocheando entre dois pensamentos. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Jesus não estava disperso. Jesus estava atento, sabendo aquilo que estava por vir, se preparando como homem. Porque Jesus não era somente Deus, ele é também Deus e homem. Porque se não sendo homem, o sacrifício dele seria nulo para nós. Então ele, como homem, estava sacrificando a sua carne, negando a si mesmo. E o próprio Deus, pelo seu Espírito, conduziu ele para um deserto. Passa um dia inteiro sem se alimentar, passa um dia inteiro sem se hidratar. E nessas condições, não um dia, mas 40 dias e 40 noites, lá estava o nosso mestre, pelo Espírito de Deus, conduzindo aquele lugar. Por que eu estou enfatizando isso? Como nós falamos aqui no curso de obreiros nesta manhã, nós temos que distinguir, discernir, entender, compreender o que nós estamos enfrentando e passando na nossa vida. Se é os nossos próprios passos, as nossas escolhas, se é nosso livre-arbítrio que nos conduziu a determinado lugar, passar por determinada situação, ou se é o próprio Deus nos direcionando para nos levar além com Ele. Eu falei aqui nesse dia que há algumas maneiras de nós crescermos na graça e no conhecimento. Através da aplicação do texto, da leitura, do devocional, da aplicação da mesma. E tem aprendizados que nós enfrentamos e vivemos na nossa vida, que é em meio à dor, é meio à falta de algo, em meio às necessidades da vida, que nós somos aperfeiçoados ou reconhecemos quem nós somos no momento presente e quem Deus quer nos tornar a vir ser. Entenda que a dor do momento presente, o processo de hoje, não é para te matar, não é para te destruir, não é para você retroceder, não é para você desanimar, não é para você olhar para trás e voltar às velhas práticas, é nada disso. Tudo quanto Deus tem permitido que você enfrente e passe hoje, sem dois autores, você mesmo, ou o próprio Deus pelo seu Espírito te conduzindo para te tornar mais forte, maior e viver o que Deus tem preparado para a tua vida. Quem acredita nisso em nome de Jesus? Tem provações que é o próprio Deus que está nos conduzindo, é o próprio Deus nos preparando para algo de excelência, algo grande. Nós usamos muitas vezes um texto equivocadamente, mas quando o apóstolo Paulo fala na igreja de Corinto, que aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que nem subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é para qualquer pessoa, não é para qualquer indivíduo, é para aqueles que o amam.
Eu tenho uma boa nova de Deus para o teu coração. Alguém que te amou primeiro. Alguém que te amou primeiro. E esse que te amou primeiro está forjando a minha e a tua vida. Para aquilo que é terreno, para aquilo que é comum, para aquilo que é pequeno, não. Quanto mais o deserto aperta, oprime e se estende, maior é a exaltação, a alegria que o céu está reservando para a tua vida. 40 dias jejuando e orando. O que ele vai ter? Necessidades. E em meia necessidade, o Espírito disse: agora vamos conduzir ele para o deserto. E o Senhor foi para o deserto. E lá se apresentou um agente, chamado Diabo. No grego, diabolos, adversário. E esse adversário não se apresentou com um chifre, com um tridente. Esse adversário apresentou com dádivas, com aquilo a qual poderia suprir a necessidade do nosso mestre. Nós vemos aqui que primeiro ele diz: está escrito que poderia tornar essas pedras em pães. Necessidade física. Quem no mundo de hoje, no país que nós estamos inseridos, não passa por dificuldades? Quem não está enfrentando uma dificuldade? Ou quem não enfrentou uma dificuldade? Ou quem não está já propício a enfrentar algum tipo de adversidade? Todos nós. E você acha que esse agente não vai se levantar para criar meios e formas, soluções, para que eu e você se precipitamos e muitas vezes atribuímos que é o próprio Deus que quer nos tirar do deserto, sendo que Deus está dizendo no nosso coração: não, filho, foi eu que te coloquei aí para te preparar, para te provar, mas também para exaltar o meu nome na tua vida. Torne a pedra em pães. Sai dessa necessidade, sai desse aperto, sai dessa luta. Está escrito. Não adianta você inverter o que o próprio texto e o contexto está me ensinando, porque também está escrito: nem só de pão viverá o homem. Quem me ouve, diga amém. Você entende que nem tudo aquilo que aparenta está querendo trazer um alívio, um refrigério para o meu e para o teu coração? É Deus no negócio? É Deus na causa? É a providência divina? Não sei se o senhor vai recordar, uns anos atrás Deus te usou falando que uma serpente ia se apresentar no meu estabelecimento, ia se transfigurar numa pessoa, e havia uma proposta. Mas você falou para mim assim: ó, não tome posse, não creia, não receba, porque Deus vai cuidar de você. Isso foi no domingo. Na segunda-feira eu tinha em torno de 7.000, 8.500 reais para pagar para fornecedores e alguns funcionários que eu tinha. E às 14 às 16 horas se apresentou um amigo, e ele dizia assim: entre tantas pessoas, você foi nunca que me pediu nada. Entre tanta gente, você foi a única pessoa que nunca veio com história triste diante de mim. Mas eu te tenho uma coisa para te dizer. Pega essa maquininha sua aí. Pegou um cartão nominal dele, inseriu na maquininha e foi passar uma quantia maior do que eu precisava. Aí na hora veio no meu coração assim: meu Deus, Deus que responde oração. Mas na verdade o Espírito Santo falou comigo: lembra da minha palavra de ontem? Não aceite. E aquele conflito interno, aquela ação daquela pessoa, eu falo: meu Deus, me ajuda. Mas eu fiz uma escolha que até hoje ele não se esquece. E eu falei não. E ele insistiu, e eu falei não. E diante dessa insistência, eu dizendo não, para eu não dar legalidade, não ceder, porque eu já estava quase cedendo,
querendo ludibriar minha própria mente, dizendo, não é Deus no negócio. É Deus me suprindo, eu estou endurecendo meu coração. 9.000 e poucos reais, irmão. Vou te dar, foi Jesus, eu creio, milagre. Eu falei, diabo, eu estou falando que não. Ele olhou para minha cara na hora e falou, pelo amor de Deus, não precisa apelar, negão. Porque nem tudo que aparenta ser é Deus. Como também nem todo deserto é o diabo. Entenda que o processo que nós estamos enfrentando hoje, nós temos a liberdade de não colocar Deus contra a parede, mas se eu chegar diante dele, clamar e ele responder e anunciar coisas grandes e firmes que ainda nós não sabemos, mas uma coisa é certa, você vai saber o que Deus está reservando para a tua vida. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cuidado, que é o próprio Deus que está conduzindo a tua alma, a tua vida, para alguns estreitos, para enfrentar algumas necessidades, porque às vezes é a maneira a qual Deus encontrou no teu e no meu coração para nos chamar a atenção. Porque os desertos que o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo nos conduz, nos rege, nos direciona, porque Ele quer nos ensinar algo, ou quer que nós deixamos algo, e às vezes nós não conseguimos enxergar, porque quando nós estamos passando por um dia mau, enfrentando um deserto na nossa vida, a primeira coisa que nós enxergamos, ou queremos enxergar, é uma solução. É assim ou não é? Uma saída. Ou queremos compartilhar ou direcionar o que estamos vivendo ao outro. E a nossa responsabilidade? E aquilo que Deus está requerendo de nós? Será que vir, sentar, ouvir, levantar e ir para a nossa casa é o suficiente para a tua vida? Será que comer, beber, deitar, levantar é o suficiente para a tua vida? Ou será que Deus está querendo algo a mais com você? Ou será que Deus está requerendo chamar sua atenção para aquilo a qual Ele tem reservado para a tua vida há anos? Porque a Bíblia diz que antes nós sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor nos formou. O Senhor nos fez promessa. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos santificou. O Senhor tem algo reservado na tua vida. Enxerga. Entenda. Que muitas vezes Deus vai tirar nós do comodismo, do conformismo, deixando o dia mal bater na nossa porta, para nós despertarmos para a sua vontade, porque sem Ele nada podemos fazer, nada. Você acha que de repente está enfrentando um princípio de um divórcio à toa? Não é à toa. Será que de repente está havendo uma terceira pessoa no seu relacionamento à toa? Não é à toa. Há uma responsabilidade humana? Sim. Mas também é um próprio Deus dizendo: ei, estou aqui. E eu posso, eu quero te ajudar. As provações da vida é para nós termos experiência para contar. Você não pode viver do testemunho alheio. Você não pode viver daquilo que o outro disse. E o que você tem vivido? O que você tem enfrentado? Você acha que não é um testemunho para edificar a vida de alguém? Você acha que é uma obra do acaso? Não. A tua dor tem um propósito. A tua angústia tem um propósito. A tua solidão tem um propósito. A tua dor tem um propósito. A tua necessidade tem um propósito. Para todos aqueles que vivem no Senhor e creem no Senhor, a nossa vida não é nula nem em vão no Senhor. Tem um propósito. E nós precisamos despertar para isso.
ao ter jejuado 40 dias e 40 noites, o Espírito de Deus o conduziu ao deserto. Você já se perguntou o porquê desse deserto na tua vida? Qual a necessidade que Deus quer trabalhar e atuar na tua vida? Você já se questionou a isso? Ou você está vivendo por viver? Ou você está que nem um sambista aí, atribulado? Deixa a vida me levar. Não, o que é para acontecer vai acontecer. Não, o que Deus tem preparado vai acontecer. Não. Se eu e você não se despertarmos, não se posicionarmos, não entender o que Ele está requerendo ou querendo conosco, nada vai acontecer. Mas se posiciona para tu ver. Tome uma decisão na tua vida. Diga assim: Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tenha liberdade, Senhor, de fazer como lhe apraz, como lhe convém. Seja feita a tua vontade, não a minha. Se permita, se dá esse passo de fé, de andar não por vista, mas por fé, de não ir segundo os desígnios do seu coração, mas deixa aquele que conhece todas as coisas, mesmo se ele for te conduzir para um deserto, permanecer tendo o controle pleno da tua vida. Por mais que haja ais, por mais que haja necessidades, Ele é aquele que guarda no percurso, faz você chegar num ponto marcante, e é aquele que também suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas o problema é que estamos enfrentando o deserto, estamos passando por algum deserto e não entendemos. Ao invés de nós compreendermos e vivemos aquilo que a palavra de Deus nos orienta, sabe o que nós procuramos fazer? Dar ênfase ao problema, dar ênfase à necessidade, e esquecemos de olhar para o autor consumador da nossa fé, e esquecemos de continuar olhando para o alvo, e esquecemos de colocar as nossas forças, as nossas expectativas naquele que está direcionando e regendo a nossa alma. Deus não te chamou para viver aleatoriamente. Deus não te chamou para brincar com a tua fé, com a tua dor, com o teu sentimento, com as tuas necessidades. Não só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus hoje fala comigo e contigo nesta manhã. Estou no controle, estou regendo teus passos, e estou também determinando: o deserto vai passar, mas o crescimento, o conhecimento e a capacitação estou acrescentando na tua vida. Deus, me perdoe por essa expressão, mas eu vou dizer, não é sadomasoquista. Ele não está te conduzindo para o deserto para, olha como ela sofre, olha como ele geme, olha como ele padece. Deus não tem prazer nisso. O prazer de Deus é nos lapidar e nos forjar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que entenderam o propósito de vida. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe aquilo que Deus trilhou e determinou para a tua vida? Quando um homem e uma mulher não entende isso, a Bíblia nos ensina, o próprio Jesus, que fala que nós somos como uma folha, que somos levados pelo vento para um lado e para o outro. Repita-se comigo: Deus tem um propósito na minha vida. E se for preciso, repita após mim: se for preciso, o deserto é porque está chegando a minha vez. Está chegando a tua vez. Deus tem algo com você aí.
necessidade física, pão. Mas depois do pão o texto diz que lá está Jesus, sendo pelo Espírito conduzido. E agora o agente que se apresenta no texto diz: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Sabe o que é o interessante? Além do deserto da vida, existe alguém que muitas vezes demonstra conhecer mais aquele que nós estamos servindo do que nós mesmos. E ele cria situações para que eu e você, infelizmente, vacilemos na palavra. Na palavra. Deus pode dar ordem aos seus anjos a seu respeito a todo momento. Você está aqui porque Deus tem nos guardado. Quantos livramentos você acha que Deus já atribuiu a cada um de nós que está aqui hoje? Nós chegamos aqui na sua casa, foi livramento de Deus, foi cuidado de Deus. E isso nós estamos com uma ação rotineira, e nós nem se atentamos para isso. Mas todavia, existe alguém tramando para que nós não conseguimos enxergar isso. E eu e você precisamos enxergar que haverá necessidades, mas há um Deus que cuida. Haverá tropeços, quedas, mas existe um Deus que guarda. Haverá propostas de exaltação, de crescimento, de honraria, mas também está escrito que a honra e a glória é para Ele. Deus está nos ensinando que o deserto de hoje é por um propósito maior na tua vida. Deus quer chamar a tua atenção. Deus quer te conduzir para mais perto. Não é para nós vivermos uma vida aonde dizemos: Deus é comigo, porque não sentimos falta de nada, porque Ele supriu todas as coisas, porque Ele está acrescentando todas as coisas. O próprio Deus nos pega ou permite o deserto para ver a lágrima descer, para ver nós dizemos ai, mas também para dizer para mim e para você: estou te forjando um novo homem, uma nova mulher, para que as bênçãos que enriquecem, não acrescentadores, cheguem na minha e nas tuas mãos, e nós com zelo, com prudência, com maturidade, sabemos cuidar do que Deus tem reservado para nós. Mas não adianta você e eu pensarmos que os desertos, que as provações, é porque existe um Deus que se esqueceu, que Ele virou as costas para nós, que Ele nos rejeitou, que Ele nos abandonou. As provações é para fazer eu e você chegarmos em lugares que outrora disseram que não era para você, que você não era digno, que você não era capaz, que Deus não tinha isso para a tua vida. Escute, como foi louvado aqui nesta manhã, esse deserto vai passar. Mas com esse deserto passando, o que ficou de aprendizado? O que ficou de crescimento? Que maturação nos trouxe? Que entendimento, que sabedoria foi atribuída a cada um de nós? Sabes tu, porém, como Deus opera? Mas tomemos cuidado
com desertos que nós mesmos se colocamos. Nós mesmos traímos para perto. Nós mesmos, infelizmente, pegamos com as nossas próprias mãos. E agora estamos clamando por socorro. Deus, tem misericórdia de mim. Será que não é o momento de você e eu refletirmos aquilo que nós estamos passando, há uma mão divina, amiga, nos ensinando algo? Ou é nós reconhecendo que nós precisamos recalcular a nossa rota? Deus não tem parte com a tua dor. E quando eu falo que Deus não tem parte com a tua dor, é com aquilo que você inflama dentro de você. Porque você já tem sofrido, passado por determinadas coisas. Mas tanto você ficar dando ênfase, já é para você ter passado por essa dor há muito tempo. E você continua estagnado nela, paralisado nela. E às vezes nós temos a tendência de se conformar com aquilo. E Deus quer nos tirar desse deserto hoje. Quer fazer você enxergar. Esse foi o propósito. Foi para essa finalidade. Agora levanta, anda e viva o que eu tenho reservado para a tua vida. Feche os seus olhos. O propósito de Deus é que nós adoremos a Ele em todo momento, em toda circunstância. Nos conduzindo para o deserto ou nos conduzindo para um palácio. Todavia, devemos adorar Jesus. Mas será que nesta manhã, pela dor que você tem enfrentado, por aquilo que você está passando, você conseguiu aprender alguma coisa? Você conseguiu extrair alguma coisa daí? Você conseguiu deliberar o que Deus espera que você deliberasse diante dessas provações? Ou na verdade, murmurações, questionamento, dúvida, tristeza, abatimento tem prosperado dentro de você? Chega. Tem desertos que é para ser 40 dias, está se transformando em 40 anos, porque ainda não aprendemos, ainda não tiramos aquilo que é preciso ser tirado, arrancado, muitas das vezes, dentro de nós. Deus não está preocupado com o ofício. Deus não está preocupado com o ofício de eu vir aqui, cumprir com uma liturgia, cumprir com meus afazeres e voltar para a minha casa. Deus está preocupado em forjar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, capazes de fazer e de viver o sobrenatural. Nosso Deus não mudou. O nosso Deus continua sendo o mesmo. E esse deserto vai passar em nome de Jesus. Mas ele vai passar encontrando a minha e a tua vida, glorificando e exaltando um Deus que tudo pode. Um Deus que nos forjou, um Deus que nos capacitou, um Deus que nos guardou. Ele não vai encontrar murmuradores, pessoas pessimistas, que em meio à dor se entregam, desistem e atribuem tudo isso a Deus. Melhor fora eu não estivesse vindo, buscado, servido
adorado, porque antes dele minha vida era melhor. Mentira, não era. Se permita Deus trabalhar na tua vida. Deus cumprir com o propósito dele na tua vida, que o maior beneficiado disso tudo é você e eu. Entenda, nem todos serão pastores, nem todos serão pastores, nem todos serão ministros, nem todos serão ministros, mas que Deus tem algo contigo, Ele tem. Deus tem algo na tua vida, Ele tem. E eu vejo, como diz o último verso deste capítulo, desse texto que nós estamos lendo aqui: e veio anjos e o serviram. Tem uma providência do céu alcançando a tua vida aí. Não pense que chegou o fim. Não pense que você está esquecida, esquecido. Está chegando a providência, está chegando a ajuda do céu, está chegando o cuidado de Deus na tua vida. Mas o que você tem aprendido com o deserto? O que você tem aprendido com as dores desta vida? É fácil falar do que o outro viveu, mas o que você viveu? Quais são as suas experiências? Quais foram as suas alegrias? Que o mesmo deserto fez você desfrutar. Eu estou sentindo uma alegria no meu coração, porque eu creio no nome de Jesus que está chegando a ajuda de Deus sobre a vida de algumas pessoas, para essas pessoas viverem e desfrutarem que o deserto que estava sido tão árduo está passando, e a tua casa vai continuar de pé, a tua saúde não será mais afetada, a tua vida vai sofrer uma mudança, mas para melhor. Suporte. Deus tem algo mais profundo contigo. Deus tem algo mais profundo na tua vida. Está chegando a hora de passar. Está acabando essa aprovação aí. Está acabando. Está acabando. Está acabando. Está acabando. Vai passar. Suporte, não ceda. Não se entregue. Porque o Deus que permitiu você entrar nesse deserto é o mesmo Deus que está no lugar do final, lá te aguardando. Saia de pé, continua, não pare, levanta. Estou aqui para te servir, para te ajudar, para prover o que é preciso na tua vida. Suporte. É um particular que eu tenho com Deus. Coloca a mão direita no teu coração.